Sabe aquela hora em que a nossa mente transforma um olhar meio torto ou um simples comentário neutro num ataque pessoal gigantesco? Pois é, a gente faz isso o tempo todo. É um desgaste incrível, mas hoje vamos mergulhar juntos nessa explicação visual detalhada para entender exatamente por que isso acontece. E mais importante, como a nossa própria biologia pode ser reprogramada para evitar toda essa exaustão. Vamos usar dados fascinantes da neurociência para desvendar essa verdadeira arte de não levar tudo para o lado pessoal. É super desgastante ficar analisando cada vírgula de uma interação social, né? Ficar revivendo a mesma conversa dezenas de vezes na cabeça drena a energia de absolutamente qualquer pessoa. Mas olha só, o grande lance aqui, e que já traz um alívio enorme, é entender que essa tendência não é uma falha de caráter, não é fraqueza. Na verdade, é um bug biológico. É um mecanismo antigo de sobrevivência que simplesmente perdeu a calibragem no nosso mundo moderno. Compreender isso é, sem dúvida, o primeiríssimo passo para conquistar um pouco de paz mental. Então, o roteiro dessa nossa análise vai passar rápido pelos seguintes pontos. Primeiro, as mensagens cerebrais enganosas. Depois, a biologia da dor social. Em terceiro, o perigo da personalização. Aí entramos no método dos 4 passos e, para fechar, o seu defensor sábio. Certo? Começando logo pela parte 1. Mensagens cerebrais enganosas. Para entender todo o processo, a gente precisa conhecer o grande vilão dessa história, os falsos sinais que a nossa própria cabeça cria. Se a gente deixar o cérebro agir por conta própria, ele inventa histórias que simplesmente não são reais. As pesquisas chamam isso exatamente de mensagens cerebrais enganosas. São elas que fazem a gente assumir a culpa por tudo ou criar paranoia com o e-mail curto do chefe. Peguemos o caso citado nas fontes de uma profissional chamada Sarah. Ela lutava contra um perfeccionismo absurdo porque acreditava que precisava ser perfeita para ser aceita, e isso fazia ela ignorar as próprias necessidades. Isso não é realidade de jeito nenhum, é só biologia pregando peças. E isso nos leva direto para a parte 2, a biologia da dor social. Gente, o que a neurociência mostra aqui é de explodir a cabeça. O sentimento de rejeição social ou de desconexão aciona exatamente o mesmo alarme no cérebro que uma lesão física. Os pesquisadores apelidaram isso de centro do UO, o nosso centro de alarme. Então, literalmente, o medo de ser excluído de um grupo dói como um soco no estômago. Para nossa biologia primata, quebrar um braço ou ser deixado de fora da tribo é praticamente a mesma tragédia. Faz todo o sentido do mundo a gente sentir tanto incômodo, né? Aí a coisa começa a complicar na parte 3, o perigo da personalização. Bom, sabendo que a dor social bate tão forte, o problema real acontece quando esse alarme biológico é sequestrado pelo nosso ego, pelo nosso senso de identidade. Funciona assim. A gente tem um centro de avaliação lógico, super tranquilo que processa os fatos objetivos. Mas, do outro lado do ringue, a gente tem o centro de autorreferência. E as partes mais inúteis desse centro adoram ignorar a lógica e colocar o eu no centro de absolutamente tudo. Se alguém passa com uma cara fechada, o centro de autorreferência na mesma hora grita: "Nossa, o que foi que eu fiz de errado?" E essa imagem ilustra bem como o caos se instala na prática. Quando a nossa parte lógica é silenciada, aquele lado inútil do centro de autorreferência aperta o botão de pânico. O centro do UO dispara um alarme falso enorme. O resultado? Uma ansiedade que sufoca. E para tentar aliviar essa tensão toda, o nosso centro de hábitos entra em ação no automático. É tipo o caso de um paciente nas pesquisas que checava obsessivamente os e-mails só para ter certeza de que ninguém estava bravo com ele, perdendo horas preciosas do dia só para calar esse alarme falso. Mas olha só, tem jeito de quebrar esse ciclo. Vamos para a parte 4, o método dos 4 passos. Felizmente, ninguém aqui precisa ser refém dessa maquinário biológico. A ciência nos dá uma ferramenta fantástica e validada para contornar isso, o método dos 4 passos. É uma forma prática de quebrar aquelas associações automáticas que causam todo esse sofrimento social e, de quebra, ainda alterar fisicamente as vias neurais de quem coloca isso em prática. A brincadeira começa com o passo 1, renomear. É pegar o pensamento ruim no flagra, no segundo em que ele aparece, e dar um nome para ele. Olha aí a mensagem enganosa. Depois a gente parte para o reestruturar, que é basicamente virar a chave da percepção. A gente tira a culpa de cima de nós mesmos e diz: calma aí, não sou eu que estou pensando isso de propósito, é só o meu cérebro disparando um sinal falso. Só de fazer essa pequena pausa, a gente já religa o nosso lado lógico e o alarme começa a baixar o volume. Os 2 últimos passos são onde a mágica da neuroplasticidade realmente acontece.
Refocar é tirar o foco da ansiedade e jogar para uma atividade produtiva. Vai caminhar, toma uma água, volta para o trabalho, mesmo que o alarme ainda esteja soando baixinho lá no fundo. E por fim, reavaliar, que é olhar para toda a situação e confirmar. Foi só um bug biológico sem a menor importância. Quando a gente faz isso, o mau hábito morre de fome por falta de atenção e os circuitos saudáveis ganham força total. É incrível como essa sabedoria antiga de Aristóteles se encaixa perfeitamente com a neurociência de ponta que estamos vendo hoje. A ação é tudo. Recusar-se a agir com base em um alarme falso é o que, na prática, enfraquece aqueles circuitos cerebrais enganosos ao longo do tempo. Não é tentar não pensar naquilo, porque isso é impossível, mas sim mudar completamente a forma de reagir quando o pensamento bate na porta. E para amarrar tudo isso de um jeito definitivo, chegamos à parte 5, o seu defensor sábio. Para manter esse progresso e não voltar para os velhos hábitos, a gente precisa de um mentor interno para substituir as vozes destrutivas. As fontes chamam isso de o defensor sábio. É aquela nossa voz interna, madura, racional, que entende quem nós somos de verdade e quais são os nossos valores genuínos. Cultivar esse defensor sábio tira definitivamente o controle das mãos do centro de pânico e devolve para a nossa racionalidade. É ele que permite que a gente veja o mundo e as outras pessoas com muito mais equilíbrio e, claro, menos paranoia. E para fechar a nossa análise de hoje, fica aqui uma provocação. Na próxima vez que a nossa biologia tentar assumir o volante durante uma conversa, tentar tirar conclusões precipitadas e levar tudo para o lado pessoal, quem é que vai ficar no comando? Vamos deixar os alarmes falsos ditarem a nossa reação, sugando toda a nossa energia? Ou será que vamos chamar o defensor sábio para colocar ordem na casa e mostrar a realidade dos fatos? Todo o conhecimento e o passo a passo estão aqui. Agora é só colocar em prática.